Olha só o grande sacrifício. Ou vamos colocar o grande convite que Deus coloca diante de nós. O grande convite que Deus coloca diante de nós. Que convite é esse? Diz as Escrituras que com um só sacrifício fomos feitos perfeitos. Fomos colocados perfeitos diante de Deus. Isso é muito importante. Com um só sacrifício, nós fomos feitos perfeitos. Feitos perfeitos. Esse é o ponto de vista a partir do qual Deus nos vê. Através do sacrifício de Jesus Cristo, Deus nos vê perfeitos. Isso é muito maravilhoso. Não importa o pecado que fizemos. Não importa o instinto que nós optamos ter na vida. Não importa a inclinação para o qual os passos da sua vida conduziu você. Uma coisa você tem que saber. Esta coisa é mensagem do céu. Com um só sacrifício, nós fomos feitos perfeitos. É bom até repetir, não é? Com um só sacrifício, nós fomos feitos perfeitos. Perfeitos. É muito forte. É muito forte. Mas as Escrituras dizem que com um sacrifício nós fomos feitos perfeitos. E se a Escritura diz que nós fomos feitos perfeitos, então nós somos perfeitos. Não interessa. Isto é uma obra da misericórdia de Deus. É aí que vamos ver a graça de Deus operando no homem. Abriu-se o caminho para a graça de Deus operar no homem. Pois o homem foi feito perfeito, através de um só sacrifício. A humanidade não consegue entender. Isto é uma colocação que a lógica não consegue entender. Usando a lógica, não é possível entender que o homem, esse ser instável, que muda de opinião conforme o sopro das condições, possa ser dito dele que ele é perfeito. A lógica humana não consegue ver suficiência nessa declaração. Mas a lógica divina, sim. E a lógica divina chama-se revelação. Pelo olhar da revelação, nós somos perfeitos. Mediante um sacrifício feito. Agora, nós sabemos qual foi esse sacrifício. Jesus teve que viajar dos portais da eternidade
até essa terra, conduzido pelo Espírito Santo. E Deus conduzindo outro Deus. Você pode imaginar essa epopeia? Deus conduzindo Deus. É extraordinário. O Espírito Santo, que é Deus, conduzindo Jesus Cristo, que é Deus, numa forma de semente. E colocou essa semente no ventre de uma virgem. E aí estava-se gerando a construção do plano de salvação do homem. A construção do plano de salvação do homem, feita pelo Espírito Santo. E Jesus Cristo submeteu-se a este desígnio e tornou-se numa semente que foi implantado numa virgem. E a partir daí, o caminho estava feito para que este homem instável, com instintos assassinos, que fala de paz, mas fabrica armas, que fala de paz, mas constrói carros blindados, metralhadoras, bombas nucleares, capazes de destruir países e até a própria terra. Esse homem com esse instinto assassino, que é o homem, que fala de amor, mas carrega uma metralhadora, fala de amor, mas faz aviões de guerra, fala de amor, mas joga tanques de guerra sobre pessoas. Deus criou a condição para que esse ser instável, que é o homem, possa ser visto como perfeito aos seus olhos. E essa condição foi Jesus Cristo. Por isso que a Escritura diz: Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É muito grande esta colocação. Isto mostra o tremendo amor que Deus tem para com a humanidade. O amor dele é tanto que ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eis o amor de Deus demonstrado em Jesus Cristo. E ele pegou esse filho, colocou no mundo, e esse filho mostrou as mensagens de Deus para o mundo. Mostrou como nós devemos ver Deus. E depois, o mundo não o reconheceu. Pegou o Filho de Deus e sentenciou a morte. E a morte que na época era mais vergonhosa, a morte de cruz. E Jesus tentou se livrar desse cálice. No horto ele disse: Pai, passa de mim esse cálice.
mas até ali ele submeteu-se à vontade do Pai. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. E aí ele se entregou. Ele se entregou. E aí só restou os passos seguintes do homem humilhando-o, condenando-o, injuriando e, por fim, pregando-o na cruz. Esse sacrifício tremendo de Deus dando-se a si mesmo na cruz. Com que finalidade, com que propósito? Para que Deus pudesse ver o homem de uma maneira. E que maneira? Perfeito. Essa é a condição através da qual Deus pode ver o homem perfeito. Através do sangue, do sacrifício de Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo disse, se você quer ir a Deus, eu sou o caminho. A única condição do homem se relacionar com Deus agora é através do sangue de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus Cristo. Isso mostra o amor de Deus, o quanto Deus considera, ama o homem, e o quanto Deus quer o homem em comunhão com Ele. Deus quer que o homem se relacione com Ele. Esse é o aspecto da intimidade com Deus, da comunhão com Deus. Não importa o pecado que você cometeu, não importa os crimes da sua vida. Para Deus é importante que num dado momento, pode ser agora, que agora você decida aceitar o plano de salvação de Deus. E o plano de salvação de Deus é você aceitar Jesus Cristo. Crer nele. E a todo que crê em Jesus Cristo lhe é dado o poder de se tornar um filho de Deus. Veja que grande transformação Deus produz no homem que acredita no seu plano de salvação. Ele passa de um estágio para o outro. Ele sai do reino da instabilidade para o reino da estabilidade. O reino mortal para o reino da imortalidade. Na visão de Deus, Deus é o homem perfeito. Quando esse homem passa a acreditar no seu plano de salvação, essa é a condição sem a qual o homem jamais verá a face de Deus. Logicamente, o único caminho para vermos a face de Deus é aceitarmos o sacrifício de Jesus Cristo. E aceitarmos esse plano de salvação. Ele enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o plano de Deus. Está a nosso alcance. Então somente é apropriar-nos dele. É dizer em nosso coração, Deus, até agora, eu fui esse tipo de homem, esse tipo de pessoa. Mas agora eu conheci o teu amor e a tua misericórdia. Eu peço perdão. Eu te aceito como meu Salvador e meu Senhor. Isto é suficiente. Imediatamente o Espírito Santo faz o seu trabalho. E você recebe a vida de Deus dentro de você. E você sai
do reino das trevas, do homem natural, para o reino da luz, o homem sobrenatural. Aquele que agora viverá do conhecimento de Deus, que ele vai chamar a sua fé. E agora o caminho da fé é o caminho onde ele vai descobrir que ele tem uma herança de poder à sua disposição. É uma boa nova, né? É uma boa nova. Este caminho, este propósito, Deus designou para mim e para você, meu amigo. Venha. Venha. Venha a Cristo. Agora mesmo. Faça uma decisão dentro do seu coração. Coloque Jesus Cristo como teu Salvador pessoal. E como aquele que vai orientar o caminho de sua vida, da agora em diante. E você vai ver que você vai dar uma herança. Onde é dito, tudo é possível para o que crê. É uma boa nova, não é? É uma boa nova.